Vamos lá atrás. Primeiro, um contrato sem licitação para um escritório de arquitetura por 18 milhões de reais, fazer um projeto de reforma, como foi dito pelo deputado Rogério, mais de 3 vezes o preço cobrado pelo escritório de Oscar Niemeyer para projetar a cidade administrativa. No caso do Mineirão, uma reforma. Na cidade administrativa, uma construção. Em área construída, a volumetria da cidade administrativa é bem superior à do Mineirão. Bom, isso gerou inclusive disponibilidade de bens de servidores, ações. Segue o curso dessa sucessão de fiascos e de operações, pelo menos suspeitas, que vêm sendo feitas no estado de Minas Gerais. Depois resolve-se que o Mineirão seria o único estádio em que a reforma seria feita através de uma PPP. Uma PPP. Aí não se busca no edital parceiros que tivessem e pudessem demonstrar qualquer experiência na gestão de arenas esportivas. Não. Um consórcio de 3 empreiteiras. Nenhuma delas com qualquer experiência pretérita em gestão de arenas esportivas. 3 empreiteiras. Faz-se o consórcio, dá-se a ele o nome de Minas Arena. O único consórcio que apareceu na licitação. Curioso. Será que esse consórcio foi o único a aparecer porque ele sabia que aquele complexo contrato arquitetônico de 18 milhões de reais não precisaria ser cumprido? Será que ele era o único que sabia que ele poderia alterar aquele projeto e fazer um outro bem mais simplificado? Será que foi por isso que apareceu só um interessado? Depois, durante a fiscalização das obras, o Tribunal de Contas da União aponta inúmeras irregularidades. Obras não realizadas e cuja realização foi atestada e paga. E assim vai. Depois o contrato do governo de Minas com a Minas Arena. Um contrato muito curioso. Nessa parceria, nessa modalidade de parceria, cabe ao Estado de Minas todos os ônus, todos os riscos. Cabe, portanto, ao povo de Minas todo custo, todo ônus, todo risco. O financiamento do BNDES, dinheiro do governo federal, que foi emprestado para fazer a reforma, é garantido no contrato. Se a Minas Arena não pagar, o Estado paga. O governo de Minas paga. O povo de Minas paga. E se a gestão lá for péssima e houver prejuízo? Não se preocupem. Não se preocupem. As empreiteiras que compõem a Minas Arena não terão prejuízo. Nenhum. Por quê? Porque o governo garante à Minas Arena um lucro de 3 milhões e 700, se não me engano, por mês. Isso fez com que, por exemplo, no mês de fevereiro, o Estado tenha desembolsado para a Minas Arena cerca de 12 milhões de reais. E é curioso que quando se faz uma multa, como foi feita aí de forma estridente pelo governo do Estado, quem é multado é o povo, porque o lucro está garantido. E vai sair do encontro de contas entre Estado e Minas Arena. Vem a inauguração, o Festival de Incompetência. Eu acho que os titulares do Minas Arena queriam demonstrar que é possível ter uma PPP pior que a MG50, que já é o mais caro pedágio e as piores condições de estrada de rodagem. Pior do que a PPP da penitenciária, onde o Estado vai pagar 2,2 professores por preso.
2.700 por mês por preso. E eles queriam superar. Não, é possível ter uma PPP pior ainda. É a PPP do Minas Arena com o Mineirão. Chega ao ponto da gente não saber se PPP em Minas Gerais significa que o que é público pode pegar, ou se é sempre o povo que paga o pato. E a promessa de que as questões seriam resolvidas com o andar da carruagem, o secretário aqui foi muito curioso, o secretário Thiago Lacerda, falou que eram falhas normais que teriam ocorrido naquele jogo. Eu perguntei se é normal, deve ter outros casos. Se já houve em algum lugar, em alguma época, em qualquer lugar do mundo, a inauguração de um estádio sem água para beber. Ninguém soube me apontar onde essas falhas normais teriam ocorrido tantas vezes. E aí, quando se levanta a questão da CPI, eu, se fosse, aliás, quando fui líder de governo nessa casa, assinei todos os requerimentos da CPI, todos. Até porque seria a oportunidade de demonstrar aquilo que as pessoas acreditam, as que defendem o governo, de que está tudo muito bem, foi tudo muito bem feito, é tudo ótimo. Vamos comprovar. A CPI não vai demonstrar que está tudo errado, não, vai demonstrar, vai esclarecer a verdade. Qual o receio de assiná-la? E por fim, eu gostaria de chamar a atenção de que eu não sou deputado de banda de cá e banda de lá, eu sou deputado representante do povo de Minas, que é, ao fim, a termo, quem está sendo desrespeitado, maltratado, vilipendiado e pior, quem está pagando essa farra, quem está pagando essa nova invenção do governo de Minas, o capitalismo sem risco, com lucro garantido para os amigos do rei. 3 empreiteiras, uma de São Paulo, foi convencida a desistir de exercer o direito de construir a cidade administrativa, onde tinha feito a melhor proposta. Falaram, pode esperar, vai ter uma coisa melhor para você assumir. Você vai entrar num consórcio aí que vai gerir o Mineirão. Junta essa empresa paulista, com mais a EGESA, com mais a AP. Nenhuma delas jamais geriu qualquer arena, nenhuma delas tinha qualquer experiência pretérita e recebem de mão beijada aquilo que era um patrimônio público construído em terreno da UFMG, com dinheiro do povo de Minas. Uma área no entorno ali, onde quantas pessoas em Belo Horizonte aprenderam, brincaram, soltaram papagaio, aprenderam a andar de bicicleta, era um espaço público que foi agora privatizado para ser utilizado nos interesses exclusivos dos parceiros privados do governo, e eles não precisam nem ter nenhuma excelência de gestão. Não precisa cuidar dos custos, não precisam ser eficientes, competentes, nada disso. Porque o lucro deles está garantido pelo povo de Minas. E quando a gente tenta ter acesso aos contratos, eu fiz um ofício ao secretário Eros Biondini requerendo a cópia do contrato do Cruzeiro com a Minas Arena. Aí o secretário, não o Eros Biondini, mas o secretário Thiago, eu nem sabia que o Mineirão era da Copa, achei que ele continuaria existindo depois da Copa, por isso que mandei para o secretário de Esportes, responde que o contrato é sigiloso. Nós agora passamos a ter coisa pública sigilosa em Minas Gerais. Eu recorro ao governador Anastasia. Me responde de novo o secretário Thiago, dizendo que o contrato já tinha sido vazado pela imprensa. Aí eu recorro ao governador Anastasia e estou esperando a resposta, porque se era sigiloso e foi vazado, onde está o inquérito de quem vazou esse contrato sigiloso? O Estado precisa abrir um inquérito, ou reconhecer que, sobretudo sendo um contrato que impacta aquilo que o povo de Minas vai ter que desembolsar para fazer o lucro que é garantido à Minas Arena, precisa ser de conhecimento público. Não o contrato do Cruzeiro com a Minas Arena, todos os contratos do Minas Arena, todos os atos da Minas Arena têm que ser fiscalizados pelo povo de Minas através de seus representantes, porque eles vão impactar o custo para o povo de Minas deste contrato, desse negócio entre amigos, dessa negociata
que foi montada nessa PPP que desponta entre as 3 já feitas desse governo, cada uma delas mais desastrada, mais lesiva ao povo de Minas, mas com certeza essa do Minas Arena, digamos, é a mais criativa, a mais descarada, a mais deslavada, onde você consegue, com dinheiro público, num bem público, entregar para um particular por 25 anos renováveis, 27 considerada a obra, e ainda, a gestão pode ser qualquer que seja, porque o lucro dela está garantido pelo contribuinte de Minas, pelo combalido contribuinte de Minas Gerais.